Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem. Os estudos de hoje darão continuidade ao capítulo 8 do Evangelho de Lucas, onde abordaremos os versículos 12 e 13. Faço meu convite para que fiquem atentos aos novos vídeos, que darão sequência aos demais versículos de 14 a 15, que concluirão a perícope estudada neste dia de hoje. Que Jesus nos proporcione um encontro de muita paz e esclarecimentos sobre o tema, que na tradução de Haroldo Dutra é chamada de explicação da parábola do semeador. E para um estudo mais aprofundado, sugiro as referências bibliográficas, que são o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, Evangelho de Lucas, por Emmanuel, as gravações dos vídeos anteriores, que tratam muito bem a passagem da parábola do semeador, disponibilizadas no Prozebem TV, e nos vídeos do Miudinho de Mateus, com a Luísa Elias. Esta perícope, que começa no capítulo 8, do versículo 9 ao 15, nos fala o seguinte sobre a explicação da parábola do semeador. E diz assim: e os discípulos o interrogavam. Parábola seria esta? Ele disse: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos restantes, por parábolas, para que olhando não vejam, ouvindo não entendam. Esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. As que estão à beira do caminho são os que ouviram. Então vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que crendo não sejam salvos. As que estão sobre a rocha são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. Esses não têm raiz, são os que por um tempo creem, mas no tempo da prova afastam-se. Aqui caiu nos espinhos, estes são os que ouviram, mas andando sobre as preocupações, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não amadurecem. Aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo com o coração nobre e bom, conservam a palavra e dão frutos com perseverança. Antes desta explicação, Jesus narrou a parábola do semeador para muitos que estavam em sua volta. Mas esta explicação vinda do próprio Jesus foi comentada pelos discípulos, porque somente eles tinham maturidade para todo o entendimento. Hoje, todas essas informações estão disponíveis para nós. E olha que responsabilidade colocada em nossas mãos. Então, antes, que era para os discípulos e para o futuro, que somos nós, hoje estamos aqui, aproveitando este momento e gerenciando essa responsabilidade. Nestes últimos estudos, que estão sendo semanalmente disponibilizados no YouTube, pelo canal Prozebem TV, e eu dou uma dica, não deixem de assistir, vêm sendo bem repetitivos, convidando-nos a uma melhor compreensão sobre a importância da parábola, e levando em conta de que ela não foi trazida para dificultar o ensinamento do Cristo, mas para nos preparar gradativamente, de acordo com a nossa evolução atual. Por isso, podemos dizer que parábola é nada menos que uma história contada pelo Cristo, de forma que todos possam ouvir e de acordo com o interesse de cada um, ser observada, compreendida e aplicada em nossas vidas, como é citada na parábola do semeador. E o mais interessante, como nos traz Eliseu Rigonati no Evangelho dos Humildes, Jesus lhes falava por parábolas, por serem as parábolas provérbios que acompanhariam os povos através dos tempos. Apesar de pequeninas como são, condensam em poucas palavras verdades profundas e que podem ser aplicadas em todos os tempos, por serem expressões da sabedoria popular. Em qualquer época, por mais intelectualizados que estejam os povos, jamais conseguirão suplantar as parábolas de Jesus. Elas encerram sabedoria profunda, simplicidade de palavras, sentimento, e se quadram maravilhosamente a todas as inteligências.
Os pequeninos as entendem e os letrados nunca as desprezarão. Passarão os milênios, a humanidade se adiantará, mas a parábola de Jesus sempre terão ensinamentos morais a darem aos homens. E a gente está vivendo isso. Então, avançando nessa trajetória de conhecer, entender e aplicar os ensinamentos trazidos, sem dúvida, alcançaremos o reino de Deus, ou dos céus, que é a conquista da paz interior, através da transformação moral, colhida pela semente plantada, que é a palavra de Deus, que nós chamamos as leis morais, as leis de amor. Então, diante destes esclarecimentos, faço uma pergunta para a nossa reflexão. Em qual estágio nós nos encontramos? Você já pensou nisso? Vamos tirar nosso véu do orgulho e vamos refletir um pouquinho. E aí, no versículo 12 do estudo de hoje, nos diz: as que estão à beira do caminho são os que ouviram. Então vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que, crendo, não sejam salvos. E ele diz assim, quando cita a palavra caminho, à beira do caminho, esse caminho está relacionado à eira, ao espaço aberto no terreno para se colocar a semente. Né? Neste caso, a semente foi colocada à beira da eira, do caminho. Ela foi jogada de qualquer forma para ser recebida pela terra, e essa terra somos nós. Então, essa semente, que é a palavra de amor, justiça e caridade, foi levada como ensinamento para todos, através do evangelho, das práticas exercidas por outros, que nos servem de exemplo, né? E de várias outras maneiras. Então, a gente sempre está tendo a oportunidade de conhecer a palavra do Cristo, de várias formas. Então, esta terra que somos nós, é a que se permite ouvir o Evangelho e suas lições, de receber a semente na terra, mas não tem interesse de se aprofundar, às vezes por preguiça, e desiste de compreender o ensinamento. Esses terrenos ainda não preparados para a semeadura, deixa que os seus sentimentos sejam ruins, né, na função de diabo. Então, quando ele especifica que diabo é esse sentimento, né, que nós expressamos, que são os sentimentos que não falta conectividade com a superioridade, a superioridade, né, os nossos irmãos da superioridade. Então, sem compreensão, não há crescimento dentro de si, destes sentimentos de amor, de perdão e de caridade. Então, para a gente conhecer, de fato, ter esse entendimento, procurar ter a compreensão, a gente tem que se aprofundar nestes ensinamentos, para que a gente possa realmente saber que tipo de sentimento está sendo exercitado dentro de nós. Mas tem outro versículo aqui, que seria o 13. Então, será que nós estaremos inseridos nesse versículo? E diz assim, os que estão sobre a rocha são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. Esses não têm raiz. São os que, por um tempo, creem, mas no tempo da prova, afastam-se. E ele diz assim, estes são os que aceitam os ensinamentos com alegria, têm aquela motivação, né, do aprendizado, do querer se aprofundar. Eles até compreendem esses ensinamentos, mas o problema é que eles abandonam ao fazerem qualquer esforço em praticá-los. Principalmente quando são criticados pelas escolhas religiosas ou perante os erros que têm para corrigir. Então, a primeira dificuldade, a primeira prova, a gente desiste, né? Então, venhamos. É muito mais fácil acusar a Deus pelos nossos fracassos, e assim, né, deixamos nas mãos de Deus, para que Ele possa também resolver. Então, é muito confortante isso para nós. A gente acusa e depois deixa na mão dele, que Deus resolve tudo. E lá vai nós, de sentirmos os desamparados nesta vida. Quando nós, que somos os únicos responsáveis, porque Deus é amor e este amor está para todos. Deus não quer o mal de ninguém. Ele cuida de todos ao mesmo tempo. Então, esse ar que nós respiramos é o mesmo que Deus dá para todos. Então, pensemos bem sobre as nossas atitudes, para não nos tornarmos um desertor dessas responsabilidades que temos que ter perante as compreensões adquiridas.
né? A partir do momento que a gente tem a compreensão desses ensinamentos, nós temos a responsabilidade de executá-los. Então, se colocarmos para o nosso dia a dia os hábitos normais, por exemplo, eu trouxe como de se alimentar, tá? Tipo assim, eu como de tudo, eu gosto de tudo e como em grande quantidade. E aí, essa atitude, como exemplo, pode estar me fazendo mal. E aí, o médico pede para ter os devidos cuidados. Então, eu vou precisar mudar estes hábitos para trazer de volta a minha saúde. Então, eu tenho essa compreensão, eu tenho esse conhecimento, esse esclarecimento. Então, para que eu tenha essa saúde de volta, eu vou precisar mudar os meus hábitos. Então, para que eu mude esses hábitos para melhor, para trazer a minha saúde, eu preciso de vontade para enfrentar essas dificuldades. Enfrentar as críticas, muitas vezes, que são nos colocadas, né? Para que a gente não possa desanimar. Então, muitos conseguem, mas muitos também não conseguem por falta desta vontade. Ou seja, por falta da força de vontade para superar esses obstáculos apresentados. Você tem o conhecimento, a compreensão que precisa para alterar esses hábitos, para restabelecer a sua saúde, e na hora de praticar, pronto, desistiu. Então, é para você. Se queremos implantar a lei de Deus em nossas vidas, precisaremos, sim, dessa vontade para quebrar esses maus hábitos e transformá-los em atitudes saudáveis diante de todos os obstáculos. Será que somos essas pessoas comodistas ou seremos a pedra, que em outra conotação trazida por Jesus significava firmeza? Pedro foi chamado pelo mestre certa vez a rocha viva da fé. Em qual situação estamos nos colocando? Frágeis perante a nossa transformação ou firmes em nossos propósitos como Pedro? Convido-os a pensar sobre isso. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre os ensinamentos de Jesus. Muita paz a todos e sugiro que assistam os próximos estudos.